Intel tá falando aí que conseguiu bater a concorrência, superar em diversos testes, e inclusive em jogos com os novos processadores Intel Core Ultra. E eu tenho certeza que você já deve ter visto muitos números rodando por aí, mas fica difícil confirmar isso. Afinal de contas, os processadores foram anunciados, mas os produtos ainda não foram de fato lançados, e aí demora para chegar. Será que isso aí não é só uma barulheira para marketing, para dizer que tá batendo a concorrência? E assim, fica difícil, né, galera? Infelizmente a gente tá aqui, mas em primeira mão a Intel não iria deixar a gente testar os notebooks e mostrar a performance dos gráficos integrados, a não ser que a gente conseguisse sequestrar um produto tipo um notebook equipado com Intel Core Ultra X9 em primeira mão. E é o que eu tenho aqui em mãos e vou poder mostrar para vocês. Afinal de contas, é muito difícil acreditar que um notebook ultra fino desses vai conseguir rodar jogos com uma boa taxa de FPS, né? Exceto que tá bom para você essa performance? Lisinho! Mas, claro que isso aqui não mostra tudo. Tem muita coisa escondida que eu vou poder mostrar para vocês e dizer se é possível realmente que a Intel consiga superar a concorrência com uns notebooks ultra finos e processadores com eficiência energética. Será que dá para segurar isso aqui depois rodando Battlefield 6? Pausa rápida no vídeo para falar sobre algo que você talvez ainda não saiba. Se o seu PC ainda roda o Windows 10, atenção, o suporte para ele já acabou. E essa pode ser uma boa hora para atualizar para o Windows 11, porque eu tenho uma dica para você. Windows 11 Pro original com desconto especial. Ou você pode optar pelo Windows 11 Home e o Office 2019 para completar o seu kit. E é bem fácil, entre no site gvgmal.com, digite o código LOCK para ganhar 25% de desconto. Na oferta da Black Friday, a chave para o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 136. Finalize o pagamento e receba a sua chave na hora. Daí é só ativar e pronto, seu PC está atualizado. E com o mesmo código você também pode comprar moedas, itens e cartões de jogo. Com a GVG Mall você ganha economia e tranquilidade, com um suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devoluções e trocas sem dor de cabeça. Os links estão na descrição desse vídeo e clica no link certo para não cair em golpe. Tradicionalmente, notebook gamer é um negócio pesado, grande e desengonçado e que consome muita bateria, o que basicamente inviabiliza um notebook gamer para quem precisa dele para fazer outras coisas. Se você tem um notebook gamer, basicamente o que você vai fazer é carregar ele para lá e para cá com um baita tijolo para conseguir jogar. E se você for trabalhar, ele também vai consumir bastante. E para essas opções, nós tínhamos aí a alternativa de simplesmente colocar um processador de alta performance que ia consumir mais, ou de repente colocar um com mais eficiência energética, mas que ia limitar, porque se você colocasse uma GPU dedicada mais forte, ele não ia conseguir entregar performance. A Intel parece que resolveu o problema com isso aqui. Eu sei, parece um notebook gamer até pelas dimensões do notebook, mas esse é um notebook da Lenovo que não é voltado para gamers. Na verdade, eu vou deixar vocês adivinharem qual que é o foco do poder de processamento gráfico deles, que é... AI's here. On track, baby. Artificial intelligence. Exatamente, mas calma, a Intel tá falando de games. Inclusive, esse aqui que eu tô segurando na mão é o mais surpreendente, porque nós temos notebooks equipados com Intel Core Ultra X7 e X9 aqui. O X7 e o X9 justamente por conta dos gráficos integrados Intel Arc. A Intel fez essa separação agora para facilitar um pouco a identificação, então notebooks que possuam gráficos integrados mais poderosos com B390, com 12 núcleos Xe, vão ter essa identificação já aqui no processador e obviamente com o selinho do Intel Core Ultra com Intel Arc. Aqui eu consegui ver vários jogos rodando, então a Intel não está escondendo o jogo, inclusive não está limitando, a gente pode testar aqui, eu testei alguns jogos e posso falar para vocês da performance. Eu testei, por exemplo, Cyberpunk 2077 rodando na resolução 1920 por 1200 e a gente consegue manter ali acima dos 60 FPS, dependendo do preset. É claro, você não vai rodar no Ultra com Ray Tracing no máximo, mas no alto você já consegue uma boa taxa de FPS, bem próxima dos 60 FPS, com bastante estabilidade. A Intel tem trabalhado, inclusive, nos gráficos e nos seus drivers para melhorar essa estabilidade. Eu também testei alguns outros jogos mais leves, como por exemplo em CSGO. Em CSGO você consegue ali taxas bem acima de 100 FPS, dependendo da configuração até 200 FPS. E também testei alguns outros jogos como Dying Light The Beast, onde você consegue estáveis 60 FPS e se você ativar o Frame Generation, muito mais frames. E esse é um ponto um pouco polêmico, porque aqui nas minhas mãos eu tenho o Battlefield 6 rodando no Intel Core Ultra X9. E eu não sei se você notou alguma coisa estranha, mas eu tô aqui apresentando pra você esse notebook e tá faltando alguma coisa aqui, não tá não? Você não tá sentindo falta de nada? Não. Pois é, cadê o cabo de energia desse notebook? Eu tô carregando ele pra lá e pra cá e ele não tá conectado na energia. Então, Robson, liga aí pra gente ver se tá dando 228 FPS aí. Quanto que vai dar se eu ligar na tomada? É a mesma coisa. Essa é a parte incrível. Porque sim, já acontecia com o Lunar Lake, inclusive esse foi um ponto que a Qualcomm trabalhou bastante, tipo, nossa, olha aqui os nossos notebooks que quando você desconecta
você tem a mesma performance. A Intel tá fazendo isso desde os Lunar Lake. Só que aqui é ainda mais incrível, porque a gente tá tendo uma alta taxa de FPS. Eu tô mostrando para vocês aqui 227, 228 FPS, mas embaixo você consegue ver quanto que tá sendo realmente renderizado, porque em cima são os frames com o frame generation e embaixo são os frames que estão sendo gerados, os frames reais, se você preferir. E a Intel tem feito questão de apresentar dessa forma, porque apesar do frame generation ser muito bem-vindo, principalmente em situações como essa, onde você precisa de mais fluidez, eles fazem questão de mostrar quantos frames reais você tá tendo. Isso porque a experiência é melhor se você começar com mais frames. Alguns jogos é um pouco mais pesado, eu vi ele rodando Assassin's Creed e ainda é bem difícil, até por conta de otimizações e tal. Mas em outros jogos, como Dying Light, como Civilization e vários outros jogos, você consegue manter uma taxa de 60 FPS com uma boa qualidade, sem precisar colocar na qualidade batata rodando seco, e ainda assim você consegue uma boa taxa de FPS. Você mantendo ali na casa dos 40, 60 FPS, já é uma boa janela para você ativar o Frame Generation. Aqui no Battlefield a gente está rodando na casa dos 70 FPS nativo, o que já seria bom o suficiente para você rodar sem Frame Generation. Mas se você preferir ter um pouquinho mais de fluidez, você pode ligar o Frame Generation. E eu tive a oportunidade de testar e eu posso dizer para vocês que com Frame Generation fica muito bom. Eu testei no mouse e no teclado e você consegue ter uma boa fluidez e também um bom tempo de resposta, porque você já está com uma taxa de FPS alta. A gente também está utilizando aqui, obviamente, o Upscaling, o ZSS ou XESS Upscaling. E a qualidade final é muito boa. Aliás, isso já vem sendo elogiado há muito tempo com a Intel, porque com o Upscaling agora, com as atualizações que nós tivemos para o XESS, a gente vai ter uma melhoria geral na qualidade final que a gente vai ter do produto. Então, aqui a gente está rodando com Upscaling e com Frame Generation, uma combinação que você ainda pode dar uma otimizada. Se você achar que não tá bom o suficiente para você, falar, não, eu queria um pouquinho mais de performance, você pode simplesmente colocar um pouquinho mais ali no modo balanceado e ganhar mais performance. E eu preciso comentar aqui uma das partes mais incríveis. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é todo o nível de ruído que a gente tá ouvindo nesse notebook. E eu não sei se ficou muito claro para vocês a espessura e que a gente só tem basicamente essa parte embaixo para dissipação. E o fato de que eu estou segurando esse notebook enquanto ele faz na casa dos 70 FPS no Battlefield. Eu tô segurando na minha mão. E eu não tô queimando a mão, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, não tem nenhuma área do notebook que tá quente. Então as duas coisas que realmente pegaram a gente um pouco de surpresa aqui foi eles desconectando, eu vou dizer que eu já esperava, mas não para jogos. Agora, quando a gente pegou na mão o notebook pela primeira vez, e esse notebook tá rodando por horas, eu fiquei realmente surpreso. E isso é possível graças à eficiência energética da nova arquitetura. Aliás, eu tô mostrando para vocês em jogos, mas obviamente não é só para isso que eles vão acabar utilizando. Aliás, eu tô mostrando para vocês aqui rodando games porque eu acho que é uma das formas mais fáceis da gente conseguir entender o quão eficiente ou quão poderosa é essa arquitetura, essa atualização da Intel. Mas a gente tá na era da inteligência artificial e obviamente eles mostraram pra gente, o que foi na verdade bem legal. Nós vimos aqui algumas formas práticas de utilizar a inteligência artificial e algumas aplicações que acabam mostrando o porquê ser um processador com eficiência energética e com bastante poder de processamento ajuda. Nós vemos aqui alguns modelos locais de inteligência artificial rodando em máquinas super compactas. Dá uma olhada nisso aqui. Essa aqui é uma estação que eles montaram para mostrar um modelo de inteligência artificial rodando localmente. E tem um notebook aqui da Dell com o Intel Core Ultra X7 rodando e ele está utilizando basicamente a GPU, porque sim, a GPU é poderosa para fazer o processamento de inteligência artificial e ter uma capacidade de processamento alta ajuda bastante. Mas olha só isso aqui. Olha o tamanho desse PCzinho, galera, cabe na palma da minha mão, não está queimando a minha mão, não tá fazendo nenhum tipo de ruído elevado aqui, cara, é super silencioso aqui, eu acho que eu sou a pessoa que tá falando mais alta no ambiente, junto com o careca da Adriana. Deu um golpe de judô e te derruba na mesa daqui da Intel Corp. Nossa. Mas o que eu achei super interessante é que, obviamente, a questão de rodar localmente, você consegue em máquinas mais poderosas, mas as máquinas compactas estão possibilitando isso, porque a quantidade de memória que é acessada pelo sistema também é muito importante, e com os Panther Lake e com as Intel Arc Battlemage B390, e na verdade com basicamente todas as configurações, você consegue compartilhar a memória que está sendo utilizada no sistema. Então, se você vier aqui e mudar o slider, você pode decidir quanto que você vai compartilhar de memória da GPU com o sistema. Nós temos aqui nesse sistema 96 GB e dá para você compartilhar muita. Por exemplo, eu posso compartilhar até 93% da memória do sistema disponível para fazer o processamento. É claro que se você quiser colocar isso para rodar jogos, não vai adiantar muita coisa. Mas para inteligência artificial é importante, porque dependendo do modelo que você está rodando, você pode simplesmente decidir quanto que você quer destinar para a GPU. Nesse caso, como você tem 64 GB de memória no sistema, dá para você compartilhar até 59 GB e destinar para o seu modelo de inteligência artificial. Mas imagina só esse PCzinho desse tamanhinho rodando, por exemplo, um SteamOS. Essa seria um poderzão de processamento top.
Compre, compre, compre! E sim, rodar 60 FPS é muito bom, mas você pode adicionar fluidez utilizando o Frame Generation. E como eu disse, é importante entender esses números. Nós já vimos vários testes aqui rodando com FPS alto, mas calma galera, tem o FPS real, o que está sendo renderizado, e o Frame Generation. A boa notícia é que, principalmente para esses sistemas, isso é muito importante, tanto o Upscaling quanto o Frame Generation. E agora a gente vai ter também o Multi-Frame Generation para adicionar ainda mais fluidez. Nós já fizemos alguns testes com o Frame Generation e Multi-Frame Generation da Intel e os resultados foram realmente muito bons, porque na verdade o objetivo é adicionar fluidez sem adicionar tanta latência, tanto atraso. Dependendo do jogo, se você tiver com FPS muito baixo, isso pode ser prejudicial, como por exemplo no Assassin's Creed, a experiência não vai ser muito boa, até porque a gente não vai ter o Frame Generation ou Multi-Frame Generation, e mesmo que tivesse o FPS inicial, não é muito bom para isso, mas nesse caso, como por exemplo em Battlefield 6, tá excelente. E de novo, se você quiser jogar mais competitivo, dá para você forçar a mão um pouquinho mais no Upscaling, e aí você consegue jogar também no multiplayer, e bom, se você quiser desconectar da bateria e jogar no aeroporto também, fica à vontade, de nada. E as vantagens são várias, é claro que você que busca um PC gamer provavelmente não está se importando muito se vai ocupar muito ou pouco espaço na sua mesa, mas esse monitor, por exemplo, é um monitor super poderoso, você consegue rodar jogos nele, ou simplesmente fazer renderização 3D ou inteligência artificial, se é isso que você realmente quer. Isso porque isso aqui não é um monitor, ele é um PC, e a parte de computação tá aqui. Como é que é? No suporte do monitor, exatamente. Aqui ele tá rodando o DaVinci Resolve, com uma excelente performance, basicamente nenhum ruído, e tudo que você precisa é esse mini PCzinho que tá aqui. Lembra daqueles PCs all-in-one, né? Eles nunca foram embora, mas aqui parece que eles ficam bem mais interessantes. Eu definitivamente acho que pra mim não faria muita diferença, mas imagina você num escritório de design, de engenharia, num consultório ou em algum lugar que realmente precisa de poder de processamento, você poder rodar um Battlefield 6. E já que a parte dos games te pegou e você ficou por aí, deixa eu te contar, porque pra você que precisa de realmente um notebook eficiente, não pensa que vai ser só para os notebooks mais caros. A gente tem aqui, por exemplo, com o Intel Core Ultra 7. O Core Ultra 7 ele não tem os gráficos integrados Intel Arc mais poderosos, mas ele ainda tem os Intel Graphics, e é a mesma arquitetura. São só 4 núcleos de GPU, né, 4 Xe cores, mas vai ser o suficiente para você conseguir ter tarefas boas. E a gente vai testar também, aqui eles não quiserem que eu utilizasse em jogos, porque obviamente não é o foco, mas eu vou testar para ver o que vai dar para fazer com esses notebooks. Mas se você precisar de um notebook para fazer coisas de notebook, sabe qual que é a boa notícia para vocês? Que ele vai ser muito eficiente. Isso aqui é um notebookzinho bem mais simples, mais leve, é o Yoga da Lenovo, e ele é bem compacto, bem levezinho, e aqui ele está executando coisas do dia a dia, né? A gente está aqui numa chamada de vídeo, assistindo um vídeo também e fazendo uma programaçãozinha básica. Vamos supor que você está fazendo isso, uma tarefa do seu dia a dia, de repente você está viajando, está trabalhando e você está utilizando a bateria. Aqui a utilização de CPU está super baixa. Se vocês olharem aqui, a gente está utilizando apenas esses núcleos de baixo. Isso significa que ele está utilizando apenas o Low Power Island, aquela ilhazinha com os núcleos de alta eficiência energética. Então lembra que a configuração são 4 de eficiência, 4 de performance e 4 LPE cores, os low power. Os low power são exatamente para esse tipo de aplicação, o que significa que no dia a dia você não vai estar utilizando nem a sua GPU. Ah, mas está rodando um vídeo ali, como é que ele pode não estar utilizando? Pois é, tem o Media Engine, que é basicamente para isso. O Media Engine está ali coladinho na Low Power Island e serve justamente para executar esse tipo de coisa. Eles mostraram, por exemplo, alguns testes de bateria, onde rodava mais de 27 horas, e aí eu perguntei, falei, pô, mas aí você tá rodando o quê? Em 720p ali o Netflix? E se fosse rodar numa resolução mais alta, não ia ativar a GPU? A resposta é que não. Basicamente você consegue rodar até em 8K nessa Media Engine, e dependendo da aplicação você não vai precisar sequer ativar a GPU ou os núcleos de performance ou mesmo os de eficiência. Vai ficar tudo nessa ilhazinha de núcleos de baixo consumo. Eu sei, a Intel tá tentando vender pra gente inteligência artificial na ponta, e eu acho que isso realmente em algum momento vai pegar tração. A gente já viu algumas aplicações que funcionam muito bem, como por exemplo no DaVinci Resolve, para aplicar alguns efeitos que você vai utilizar a NPU ou você vai utilizar a GPU ou mesmo o CPU. E aqui algumas aplicações como por exemplo da Elgato com o teleprompter, né, que ele consegue simplesmente entender o que você está falando e ir passando o texto de acordo com o que você fala, utilizando inteligência artificial e utilizando a sua NPU, que é mais eficiente. Mas o mais importante é que a Intel nesse lançamento lembrou de apresentar para os consumidores normais algumas características do produto que realmente são mais fáceis de entender, como por exemplo, eficiência energética, baixa dissipação de calor e alta performance. É óbvio que nem todo mundo vai querer rodar jogos, muito menos games em notebooks, mas sempre serviu como um bom parâmetro para mostrar qual que era a performance do produto. Se você consegue rodar jogos, provavelmente você consegue fazer outras coisas. O problema é que quando você fazia isso com uma boa qualidade, provavelmente a bateria não ia durar muito. E aqui a gente tem um equilíbrio de ambos. O que nós temos aqui é basicamente a performance de Arrow Lake H, eu vou repetir isso de novo, porque dá para perceber, e a eficiência energética de Lunar Lake, mesmo com tantas alterações. Isso
mas foi um ganho, obviamente, da nova litografia Intel 18A, os avanços que nós tivemos na arquitetura, mas principalmente a atenção que a equipe deu para o que realmente importa para vocês. Num notebook, eficiência energética, performance, baixo nível de ruído e uma temperatura baixa de operação. Tudo isso eu realmente consegui ver aqui. A Intel não nos limitou em basicamente nada, a gente pôde testar tudo. Obviamente eu vou trazer mais comparativos para vocês, testar no dia a dia, mas utilizando um Lunar Lake desde o seu lançamento, eu posso dizer para vocês que a evolução foi gigantesca. Dá sim para ter um notebook gamer com esses processadores, inclusive eu já vi aqui outros notebooks que são gamers de fato, com até uma RTX 5090 utilizando esses processadores. É de se esperar que a Intel traga uma atualização para os Arrow Lake H, um refresh, que deve ser voltado para processadores de alta performance para notebook, em casos onde você precisa para inteligência artificial. Mas vou dizer para vocês que com o Core Ultra X9 ou com o Core Ultra 9, que não tem um gráfico integrado tão poderoso, mas tem os núcleos de processamento, eu acho que já vai ser bom para você conseguir empurrar basicamente qualquer GPU que você quiser colocar no notebook. Ficou por aí? Tem extra. Se você é gamer, boas notícias. Eu conversei com o time Intel Arc e eles estão bem empolgados para falar sobre os handhelds no fim do ano, os portáteis. Afinal, se dá para fazer isso no notebook, imagina num dispositivo que é focado especificamente para isso. A gente teve o MSI Qual que não fez exatamente tanto sucesso assim, mas pelo menos abriu as portas para que a Intel conseguisse trazer essa alternativa para o mercado. E com a performance que a gente está vendo aqui, batendo os processadores com gráficos integrados da AMD, é de se esperar que a Intel consiga trazer uma concorrência muito forte e talvez todo mundo que virou a cara para a Intel, tipo, eu não quero esse processador no meu handheld, talvez mude de ideia agora. Eles disseram que mais pro meio do ano a gente deve ouvir mais sobre esses handhelds, a plataforma que a Intel está desenvolvendo, ou seja lá, a parceria que eles estejam fazendo, e spoiler, eles disseram que estão trabalhando também para Linux. A gente deve ver uma atenção maior para Linux, o que significa que aqueles PCzinhos portáteis que você viu aqui talvez se tornem Steam Machines. O GameCube pode ficar ultrapassado antes mesmo de ser lançado. E com essa evolução que a gente está vendo nos notebooks, eu fico bem empolgado com o que a gente vai ver para desktop, tanto para CPUs quanto para GPUs. Finalmente a Intel reagiu. Finalmente, conseguimos. Concorrência é o que a gente precisa. Realmente. E vocês, o que acharam da performance dos Panther Lake? O que vocês gostariam de ver nos testes? Qual curiosidade você tem sobre eles? Porque assim, para desktop não vai dar para ficar muito empolgado, sinto muito. Não vai ter GPU, não vai ter CPU. Então a gente vai ter que ficar feliz com esse, que provavelmente é o melhor lançamento do ano, que acabou de começar. Comenta aí, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima.